Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso quarto encontro, ok? Então a gente vai hoje falar sobre características dos movimentos, ok? A gente vai utilizar o que nos foi apresentado na última aula acerca de velocidade e aceleração para definir alguns tipos, né? Algumas características de determinados movimentos, tá? Eu iria colocar essa aula sobre tipos de movimento, mas como a gente já trabalhou com tipos de movimento relacionado a ele ser unidimensional, bidimensional, a gente vai chamar aqui de característica, ok? Então, a primeira característica de movimento que a gente pode analisar seria uma característica de movimento uniforme, tá? O que eu quero dizer com movimento uniforme? O movimento uniforme, ele possui a velocidade em função do tempo sendo igual a um valor constante, tá? Então, a minha velocidade em função do tempo é igual a um valor k, onde esse k é um número real. Fabrício, tu pode me dar um exemplo? E aí eu te respondo. Imagine um movimento onde a velocidade em função do tempo sempre é igual a 3 metros por segundo, ok? Então você pode olhar para isso e pensar, poxa, realmente isso aqui é um valor constante. É diferente de, por exemplo, eu ter uma velocidade, por exemplo, v de t igual a t, por exemplo. Por que é diferente? Porque para esse caso eu posso ter valores como o v de zero, que vai ser igual a zero, o v de um, que vai ser igual a um. Então, posso ter o v de vários valores. Então, para nós não é interessante quando estamos falando de movimento uniforme, mas sim um caso onde a minha velocidade é sempre um valor constante, ok? Então, está aqui uma exemplificação. A gente tem uma partícula com velocidade v, e após o intervalo de tempo ΔT, ela continua com essa velocidade, ou seja, essa velocidade ela não se alterou, ela permaneceu a mesma ali conforme o tempo foi passando. Então, o que a gente pode concluir é que o tempo passa e a velocidade não muda, ok? Então, a velocidade ela não se altera conforme o tempo passa. E qual é a consequência disso? Se a gente for olhar para a nossa definição de velocidade, lembre lá acho que foi na primeira aula que a gente fez essa definição aqui, a nossa velocidade ela é dada por esse quociente aqui do vetor posição e o tempo, ok? Então, apenas fazendo aqui um manejo matemático, eu multiplico aqui dos dois lados por t menos t0, então esse t menos t0 passa multiplicando aqui o v, ok? E aí a gente passa a ter essa expressão aqui. E aí a gente pode tomar aqui o t0 igual a zero, ok? Nosso cronômetro ali sempre iniciando do tempo inicial igual a zero. Então, essa parcela aqui passa a valer zero e eu só tenho essa distributiva aqui nesse parênteses, ok? Então, fazendo essa construção, eu passo a ter essa expressão aqui, ok? O que que mudou daqui para cá? Eu apenas desconsiderei esse cara, porque eu falei que ele seria igual a zero. Estou contando o meu tempo inicial sempre partindo do tempo igual a zero. E aí, eu peguei esse cara aqui que estava subtraindo, passei para cá somando. Então, perceba que agora eu fico com S de t igual a tudo isso aqui. Então, é exatamente o que eu faço quando eu passo esse cara somando, tá? Eu isolo a minha função que está a minha relação que está em função do tempo, tá? Bom, então, chamando o S de t0 de S0, né? Perceba que o S de t0 seria o S do tempo inicial, então seria uma posição inicial, ok? Então, minha posição inicial eu chamei de S0. Então, essa expressão aqui, S de t igual a S0 mais VT, é uma expressão que vai relacionar a posição da minha partícula em função do tempo para o movimento uniforme, ok? Então, sempre que você tiver um movimento onde a velocidade não muda conforme o tempo passa, ela é sempre constante, então você vai utilizar essa funçãozinha aqui para descrever o movimento da sua partícula, ok? Um exemplo aqui para a gente, né? A gente pode olhar aqui algo desse tipo, uma função s de t como sendo 1 mais 3t, ok? 1 mais 3t. O que que isso significa? Ó, olhando para cá e olhando para cá. Quais são os elementos que a gente encontra? Esse carinha aqui, que está sem o t, ele é o nosso S0, tá? O carinha que está colado no t é sempre a velocidade. Então, a minha velocidade aqui ela é igual a 3. Velocidade igual a 3 metros por segundo, ok? Então, a partir disso, só olhando para a equação nessa forma, a gente já consegue encontrar elementos muito importantes. A posição inicial e a velocidade. Então,
Pelo fato dessa velocidade ser sempre constante, esse valorzinho aqui não vai se alterar, ok? E aí, se vocês olharem com cuidado, essa equação ela é muito parecida com algo desse tipo aqui, ó. F de x igual a x mais b, ok? Isso aqui lembra pra gente lá o gráfico da função afim, né? Uma função do polinomial de grau 1, ok? Então, graficamente, a gente pode construir um gráfico de dimensões S por T, ok? E ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. Então, se ela parece uma função do primeiro grau, é porque certamente ela vai sim se comportar como uma. Então, o gráfico aqui desse movimento vai ser uma reta, ok? E aí perceba que aqui eu coloquei uma velocidade, uma posição inicial, perdão, diferente de zero, ok? Se fosse igual a zero, a nossa reta ela passaria pela origem, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma que seja diferente de zero. Então, no geral, o nosso gráfico é S por T, sempre muito importante atentar aos eixos, ele vai ser uma reta, ok? Então, sendo uma reta, é muito simples de sempre se trabalhar, ok? E aí, algo muito interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte: a gente pode olhar, por exemplo, para esse triângulo aqui, tá? E aí, a gente tem esse ângulozinho θ, show? E aí, daqui, o que que a gente faz? A gente pode voltar naquela nossa ideia lá de calcular a tangente desse ângulo, e aí, como a gente sabe que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, a gente sabe que o cateto oposto nesse caso vai ser o quê? S de t menos S zero. Show? Tudo isso dividido por t menos o t zero. Só que o nosso t zero aqui no caso seria zero, então seria só t. E aí o que que seria isso aqui? Seria exatamente a nossa velocidade em função do tempo. Então a tangente do θ vai ser igual à nossa velocidade, tá? Então como esse cara aqui vai ser igual à velocidade e a nossa velocidade aparece bem aqui na nossa fórmula, então tangente desse ângulo, né, que é a inclinação dessa reta, na verdade, ela é respectivamente igual à velocidade, tá? Então, a gente já pode trazer essas inferências lá da matemática, né, para nossa análise física aqui nesse caso. Então, é muito interessante. Até vou fazer um desenho aqui para a gente fazer uma construção da equação a partir do gráfico. Então, imagina que a gente tem esse gráfico aqui, ó, esse gráfico, onde aqui seria um tempo igual a 2 e aqui seria uma posição igual a 4. Então aqui seria S e aqui seria T. Então a gente pode olhar aqui para a tangente desse ângulo e a partir disso calcular a velocidade. A gente acabou de verificar que a tangente desse ângulo é igual à velocidade, ok? Então fazendo aqui, ó, a tangente de θ, a gente fica com, ó, tudo isso aqui vale 4, ok? E tudo isso aqui vale 2. Show? Então a nossa tangente, cateto oposto pela hipotenusa, vai ser 4 sobre 2. Isso aqui é igual a 2 metros por segundo. Então, sempre a partir de um gráfico, a gente consegue encontrar a nossa velocidade. Então, se a gente olhasse até para um exemplo onde a gente tem um gráfico que não passa pela origem, por exemplo, a gente poderia ter isso aqui, ó, um gráfico desse tipo. E aí eu marcaria aqui, ó, o tempo igual a 3 e aqui, sei lá, igual a 9. E aqui seria 3, ó, por exemplo. O que que eu faria? Construiria esse triângulo, tá? Marcaria o meu ângulo θ e calcularia a tangente de θ. Então, para esse caso, a minha tangente de θ seria quanto? Tangente de θ, quem vai ser o meu cateto oposto? Perceba que agora o meu cateto oposto seria só esse cara aqui, ó, e não tudo isso, tá? Então, sendo só esse pedaço aqui, tá? Porque o meu triângulo ele morre bem aqui, ó, ele fecha bem aqui. Então, quem é esse cara aqui? Ele é 9, que é tudo, menos esse 3 aqui. Então, só esse cara aqui, ele é 9 menos 3, que é igual a 6, ok? Então, lá no meu cateto oposto vai aparecer 6. Show? E aí, o cateto adjacente, que seria esse cara, é exatamente essa medida aqui que vale 3. Então, seria igual a 3. E 6 dividido por 3, a gente sabe que isso aqui é igual a 2 metros por segundo, ok? Então, só a partir do gráfico a gente consegue construir a nossa equação. Por quê? Como eu sei que esse cara é a velocidade, eu sei que esse cara aqui é o meu S0, então, a partir disso eu já consigo trazer para essa equação aqui, ok? Então,
olhando para todos esses elementos, né, a gente sabe que a velocidade é igual a 2, vou até marcar aqui embaixo, ó, v igual a 2 metros por segundo, a equação desse cara vai ser S de t igual a 3 mais a velocidade vezes o tempo. Então, 3 mais 2t é a equação dessa reta aqui. Então, representa exatamente a equação da posição dessa partícula. Então, vejam que é algo bastante poderoso, né? A análise gráfica. A partir do gráfico a gente já consegue montar a equação, então é muito importante a gente ter esse manejo, né, do gráfico trazer a equação, ou então da equação montar o gráfico, justamente porque isso agiliza a nossa vida, até para fazer uma análise ali em relação ao que o problema esteja pedindo um valor de velocidade, um valor de posição inicial, ok? Então, no geral, trabalhar com movimento uniforme é bem tranquilo, ok? É bem de boa, porque como a gente está trabalhando aqui com um gráfico que é uma reta, então algumas construções como esses triângulos aqui sempre ajudam a gente. Show? Prosseguindo, nós vamos agora falar do nosso querido movimento uniformemente variado. E aqui a gente já passa por uma discussão aqui um pouco mais detalhada, né? Algo assim um pouco mais diferente. Por quê? Bom, o movimento uniformemente variado, melhor dizendo, ele possui agora a aceleração dele sendo igual a um valor constante, ok? Note aqui no movimento uniforme que se a gente fosse pensar em aceleração, a gente sabe que a aceleração ela é igual à velocidade, a aceleração é igual à velocidade no momento final menos no momento inicial, dividido por um intervalo de tempo. Só que como a gente viu que esses valores são sempre constantes, se esse cara for igual a esse cara, então a subtração deles vai ser sempre igual a zero. Independente do intervalo de tempo, essa aceleração aqui sempre vai ser igual a zero. Então, para o movimento uniforme, a aceleração sempre vai ser igual a zero, ok? Então, nesse caso aqui, a gente fala que o movimento uniformemente variado vai ser sempre um valor constante. E melhor, eu posso até tirar aqui, né, e colocar um valor real diferente de zero, ok? Para fazer um pouco mais de sentido. Aí, para quem gosta de ser um pouco mais detalhista, ok? Então, nesse caso, quando a gente tem uma partícula com uma velocidade v1 e passa um determinado intervalo de tempo, a nossa partícula agora ela assume uma velocidade completamente diferente, tá? Ela possui uma velocidade agora v2. Nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma velocidade com uma partícula com uma velocidade de módulo v1, ok? Perceba que esse módulo aqui ele é pequeno em relação ao que eu tenho. Então, quando passou esse intervalo de tempo, o meu módulo ele aumentou. Mas poderia ter acontecido o contrário, né? A gente poderia ter olhado para essa velocidade e ela ter diminuído, ok? Então, o movimento uniformemente variado, ele vai alterar o valor da nossa velocidade. A gente não vai mais ter agora uma velocidade que ela permanece sempre a mesma. Agora a gente vai ter uma velocidade que varia, tá? E aí, com a mesma ideia que a gente acabou de ver para o movimento uniforme, a gente vai construir equações e gráficos para o movimento uniformemente variado, ok? Bom, tomando uma consequência, analisando na verdade uma consequência parecida com a que a gente analisou no caso do movimento uniforme, a nossa aceleração possui essa definição e, utilizando ali as mesmas regrinhas, né, algébricas, a gente chega em uma equação parecida, né, com o que a gente tinha ali no movimento uniforme. Só que agora a gente está tendo a velocidade em relação ao tempo e não mais a posição, tá? Aqui é muito importante a gente perceber que isso aqui é uma equação que relaciona a velocidade do corpo em relação ao tempo e não mais a nossa posição, ok? Então note que isso aqui, agora, por falar sobre velocidade, mostra para gente que essa velocidade de fato ela muda conforme o tempo passa, ok? Imagine, por exemplo, que a gente tem algo desse tipo, uma velocidade em função do tempo igual a 1 mais 5t, então 5 vezes o tempo. Perceba que essa equação é exatamente algo desse tipo, ou melhor, essa equação é exatamente algo desse tipo. Quem é a minha velocidade inicial aqui nesse caso? É exatamente esse 1zinho aqui. E a minha aceleração, que é o cara que multiplica o t, vai ser o meu 5. Então esse cara aqui é a minha aceleração, ok? Então é a mesma análise, a gente só tem que ter cuidado com os integrantes aqui da equação. Então a minha velocidade inicial
que seria, né, a minha velocidade aplicada no tempo inicial, a minha aceleração, que está sempre coladinha aqui com a minha variável tempo, ok? Então, note que para esse caso, eu posso calcular, por exemplo, o v de zero, ok? O meu v de zero, ele seria 1 mais 5 vezes zero, só que 5 vezes zero é zero, então seria igual a 1. Então, 1 metro por segundo, ok? A gente poderia calcular o v de 1, por exemplo. Então, seria 1 mais 5 vezes 1, só que 5 vezes 1 é 5. Então, isso aqui seria igual a 6 metros por segundo. Então, note que a minha velocidade, ela sempre vai mudando, ok? Ela sempre se altera, sempre se altera. Então, ela nunca é constante, por isso que ele é uniformemente variável. Show? E aí, a gente pode continuar analisando, porque se para o movimento uniforme a gente tinha uma equação que relacionava a posição, aqui a gente também, né, fica com essa vontade de perguntar, poxa, mas como é que eu faço para saber a posição desse corpo? Eu não quero saber só a velocidade, eu quero também saber a posição. Lá no movimento uniforme, a gente viu, a partir dessa construção das equações, que a gente chegava numa expressão para a posição. E aqui a gente chegou numa expressão para a velocidade, ok? Então, como é que eu chego numa expressão para a posição da minha partícula? Bom, a gente agora pode utilizar aí os nossos conhecimentos matemáticos, ok? A gente viu lá nas primeiras aulas, eu não me recordo se foi na primeira ou na segunda, que a posição de um corpo, ela pode ser definida, a posição de um corpo em função do tempo, ela pode ser definida a partir da integral da expressão da minha velocidade. Ou seja, se eu tiver a expressão da minha velocidade, eu posso integrar ela em relação ao tempo, exatamente como aqui mostra, ok? E isso me retorna a equação da minha posição. Então, veja, a gente tem uma expressão da velocidade em função do tempo. E a gente está buscando uma equação da posição em função do tempo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tacar uma integral aqui nessa expressão, ok? Então, utilizemos esse fato para determinar a posição em função do tempo. Isso aqui, senhoras e senhores, com todo respeito, é algo muito bonito, ok? Então, veja lá, a gente vai ter a nossa posição em função do tempo, ela é integral da nossa velocidade em função do tempo, a gente acabou de sacar esse fato aqui do nosso arcabouço, né, de ferramentas, e aí a nossa expressão é exatamente essa, a velocidade inicial mais AT. Então, utilizando aí nossos conhecimentos de integrais, a gente percebe que isso aqui é uma integral bem simples de ser resolvida, ok? Uma integral aí de um polinômio. Então, note, se eu vou integrar toda essa expressão, o meu resultado vai ser um valor constante, tá? Como isso aqui era um valor constante que estava dentro da minha integral, então ele vai ter que aparecer multiplicado pela variável aqui, ok? Então, como a gente está integrando em relação ao tempo, então vai aparecer a variável tempo bem aqui, ok? E aqui eu já tinha minha variável tempo dentro desse termo, então, utilizando aquela regrinha lá de colocar, por exemplo, integral de ax dx. Isso aqui é igual a vezes x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, ok? Perceba aqui que o meu expoente é 1, então é por isso que aparece aquele 1 mais 1 ali na minha expressão, ok? Então, no geral, integral de a vezes x elevado a n dx, isso aqui é igual a que multiplica x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. A gente está usando essa regra para esse termo bem aqui, ok? Então, é por isso que bem aqui vai aparecer at ao quadrado dividido por 2, ok? Então, perceba que essa nossa integral, ela é uma integral definida de zero até um tempo t, ok? Então a gente vai ter que analisar essa expressão indo de zero até t. Só que, no geral, né, a gente fazendo direto aqui, sem fazer aquela substituição lá do teorema fundamental do cálculo, a gente pode olhar para essa expressão somente com essa cara aqui, ó. S de t igual a uma constante mais v0t mais até ao quadrado sobre 2, tá? A gente pode analisar o seguinte: quando o meu tempo vale zero, que seria eu substituir aqui nos limites de integração, o que me sobra na minha expressão é exatamente a minha constante, tá? Então eu vou tratar essa constante, quando o meu tempo é igual a zero, como sendo a minha posição inicial, beleza? E aí, o que que eu posso fazer? Bom, se esse S0 é a minha posição inicial, então a minha expressão da posição em função do tempo vai ser exatamente a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo mais a aceleração
multiplicado pelo tempo ao quadrado e dividido por 2, ok? Assim, num primeiro momento, pode ser algo assustador, né? Uma expressão assim um pouco diferente, a construção dela assim poder ser um pouco complicada, mas, se você olhar com calma, ver o passo a passo novamente, tentar fazer sozinho, você vai ver que é algo bem simples, tá? Estamos utilizando aqui ideias elementares. Certamente você em algum momento da sua vida já se deparou com essa equação, não sabia de onde ela vinha, então ela vem desse fato aqui que a gente utilizou a integral, ok? Então, bom, sabendo disso, né, sabendo que a gente tem essa expressão para a posição da nossa partícula, então agora a gente, no movimento uniformemente variado, perdão, a gente tem duas equações, uma para a velocidade e outra para a minha posição, ok? Então, a minha velocidade e a minha posição estão em função do tempo aqui no meu movimento uniformemente variado, ok? E aí uma coisa interessante é a gente verificar que essa equação aqui, ela é muito semelhante, né? Ou seja, ela é igual, né, na verdade, a uma coisa desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, que a gente conhece como expressão de função polinomial do segundo grau, né? Uma expressão ali cujo gráfico seria o quê? Uma parábola. E é exatamente esse o gráfico que vai descrever a posição da minha partícula, ok? Então, olhando aqui graficamente, ó, gráfico, posição por tempo, a gente vai ter uma parábola descrevendo esse movimento, ok? Lembre-se, isso aqui é o gráfico do movimento, tá? O gráfico que descreve a posição, tá? Não é a trajetória. Não significa que meu corpo está fazendo uma trajetória parabólica. Isso aqui é só o gráfico, ok? A expressão de posição é essa. Esse aqui é apenas o gráfico, ok? Então, o gráfico sendo uma parábola, a gente consegue já identificar aqui que esse carinha aqui sempre vai ser o meu x0, ok? E note também que o meu gráfico ele sempre vai estar t igual a zero para a direita, ok? Então, ele não vai aparecer nada desse lado, porque desse lado aqui a gente teria o tempo negativo, né? A esquerda do zero. Então, a gente não tem tempo negativo, então nosso gráfico ele sempre vai aparecer para esse lado aqui. E outra coisa muito interessante é que essa parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Mas por quê? Porque quem vai definir isso vai ser o valor da minha aceleração, ok? Percebe que a minha aceleração ela está sendo multiplicada pelo tempo ao quadrado, que é exatamente o carinha que aparece bem aqui na minha expressão no segundo grau, né? A gente tem um ax ao quadrado. Então, esse a aqui é o cara que determina a concavidade da minha parábola. Então, se eu tenho um a maior que zero, então isso aqui implica que a minha concavidade ela é para cima. Se a minha aceleração ela é menor que zero, então a minha concavidade é voltada para baixo, ok? E aí, a gente, a partir desses conceitos, a gente pode fazer inferência já, né? Ao olhar para uma equação. Perceba aqui que se eu colocasse aqui, por exemplo, a equação t ao quadrado mais 5t mais 1. O que eu posso dizer a partir dessa equação, sabendo que ela é uma equação de posição em função do tempo? Ó, t ao quadrado. Na minha equação teórica, eu tenho aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Só que aqui só está aparecendo o t ao quadrado. Não tenho nada aqui em cima, ó, não tenho nada aqui em cima e nada aqui embaixo. O que significa? Que eu tenho um 2t ao quadrado dividido por 2, ok? 2 dividido por 2 não é a mesma coisa que 1? Sim, né? Então, aqui eu tenho apenas 1. Só que esse 1 eu posso escrever como, por exemplo, um 2 dividido por 2, tá? E por que que eu escolhi esse 2? Exatamente porque é esse 2 que aparece aqui embaixo, tá? Então, por isso que precisa ser o 2 aqui em cima. Então, aqui eu vou ter 2t ao quadrado sobre 2 mais 5t mais 1. E aí, a partir disso, eu já posso dizer que esse 2 aqui de cima é a minha aceleração. Esse 5t, ó, aqui aparece v0t. Então, esse 5t é o meu v0, tá? E o meu x0, que é o meu s0, na verdade, deixa eu alterar aqui, meu S0 seria exatamente o cara que está como termo independente aqui. Então, seria o meu S0. Então, só olhando para a equação, eu já consigo analisar aqui quem são os elementos, ok? Então,
só para a gente firmar bem aqui, vou botar aqui, ó, conclusão, conclusão, opa, ficou feio, conclusão, tá? Qual é a nossa conclusão? O movimento uniforme, ele tem a velocidade sendo igual a um valor constante, tá? E a minha posição em função do tempo é igual à minha posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? E aí, se você quiser dizer aqui que a aceleração é igual a zero, também não tem problema, ok? Mas é meio redundante a gente dizer porque a nossa velocidade já é constante. Já no meu movimento uniformemente variado, o move, a gente já vai ter uma velocidade em função do tempo, ok? Sendo igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A minha posição em função do tempo é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado e dividido por 2, ok? E além disso, a minha aceleração em função do tempo é constante, ok? Que eu posso também dizer que a velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo é constante. Então, são essas duas análises que a gente tem que fazer, ok? Esse aqui são um dos principais movimentos que a gente estuda na física. Então, se você puder só ficar encarando, né, isso aqui e isso aqui, já vai ser de muito bom grado para o seu estudo, ok? Então, essas duas conclusões aqui sobre esses dois movimentos, né, isso aqui é como se fosse o resumo do que a gente acabou de ver. Mas é interessante que você construa, né, sozinho todas essas equações novamente, né? Você volte aqui, verifique as ideias que a gente teve, ó. Ó, a gente pegou uma aceleração constante, a gente analisou a partir da definição, construiu a equação. É isso que você precisa fazer para não precisar ter que decorar esses conceitos, ok? Saber construir a equação a partir da ideia é muito mais eficiente para o aprendizado do que apenas decorar, né? Porque quando você apenas decora, é muito arriscado, após um tempo, você esquecer aquilo. Mas quando tu entende a ideia por trás, tu consegue construir aquilo a qualquer momento, né? Se alguém te acordar ali 5 horas da manhã e te perguntar qual é a expressão da posição em função do tempo do movimento uniformemente variado. Tu pode até tomar um susto de primeira por alguém estar te perguntando isso essa hora, mas aí tu vai pensar, opa, no movimento uniformemente variado, eu tenho uma aceleração constante e tal, a equação da velocidade é assim. Só pela ideia, sabe? Tu consegue construir. Então isso te poupa ter que gastar tempo ali decorando. Aí tu vai e quer aprender uma musiquinha, e aí tu vai ali e esquece a musiquinha. Então, aprende a ideia. Olha a ideia principal. O movimento uniforme, por exemplo. A gente viu que a velocidade é constante. Pronto, a partir disso, a gente pegou lá a nossa definição de velocidade, conseguiu construir equações. Para o movimento uniformemente variado, a minha aceleração que vai ser constante. Então, essa uma linha aqui já te permite, né, junto com a definição, construir tudo isso aqui. Então, veja que é muito mais produtivo, é muito mais é um exercício mental assim que vai te poupar muito tempo, né? Parece que decorar sempre é mais fácil, mas na verdade a gente compreender a ideia por trás é muito mais eficiente. Então é isso. Espero que eu consiga ter sido claro com vocês. Espero que vocês refaçam tudo isso aqui novamente. E aí, se houver dúvidas, né, se algo não tenha ficado tão claro assim, peço que entre em contato comigo, que aí a gente vai estar discutindo. Então é isso. Muito obrigado.